Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Dayana, o canal é Mundo Místico e esse é o Domingão. Pensa nele, pensa nela, pensa na sua pessoa amada, Domingão da pessoa amada. Escolha uma das duas opções ou ouça as duas. Muitas vezes uma opção pode estar conectada à outra. A primeira opção, para quem se conectar com a pedra amarela. Segunda opção, para quem se conectar com a pedra transparente. Curta, comenta, compartilha, hype esse vídeo. Você me ajuda muito, essa é a energia de troca aqui no nosso canal. A sua curtida, o seu comentário. E se você ainda não for inscrito, inscrita, te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão do fundo do meu coração. Escreva aí, eu sou riqueza, eu sou sucesso, eu sou amor. Escreva no campo dos comentários a energia de riqueza, sucesso e amor. Para você que desejar uma leitura particular nesse domingo, você chama nesse número aqui, ó, DDD 21, eu sou aqui do Rio de Janeiro, número 98615 4945. Pode chamar hoje mesmo que eu estou fazendo leituras particulares para vocês. Vamos lá, vamos fazer a nossa oração de domingo. Divino Criador, nesse domingo abençoado, sob a luz radiante do sol, abro meus caminhos. Eu abro os meus caminhos para a prosperidade, para a riqueza justa, para o sucesso em tudo que eu faço. Que a luz dourada do céu ilumine minha vida financeira, trazendo abundância, fartura e segurança. Que cada passo que eu der seja guiado para o crescimento, a realização e a vitória. No amor, que o meu coração brilhe com ternura, fidelidade e alegria. Que eu seja rodeada por relações verdadeiras que me elevem, que me façam florescer. Que a prosperidade habite meu lar, que a riqueza habite a minha mente, que o sucesso seja meu destino e que o amor seja o meu companheiro constante. Assim é, está feito, está feito, está feito. Escreva no campo dos comentários: eu sou riqueza, eu sou sucesso, eu sou amor. Eu sou riqueza, eu sou sucesso, eu sou amor. Queridos, sem mais delongas, aos 3 minutos a gente começa aqui a opção de número 1. Traga sua energia para cá. Converse comigo agora, nesse momento. Fale comigo agora, nesse momento, através da sua energia. Emana a sua energia. Emana a sua energia aqui. Por favor, espiritualidade da luz, povo cigano, cigana esmeralda. Minha cigana, por favor, não me desampare. Eu peço licença para entrar no campo espiritual de todas as pessoas envolvidas. O que tem que ser dito, orientado aqui? Anjos e mentores de luz, cigana esmeralda, domingão da pessoa amada. O que está acontecendo na vida, na mente, no coração, desse homem, dessa mulher, da pessoa amada, de quem se conectou com a pedra amarela? Por favor, o que está acontecendo? Está acontecendo aqui que essa pessoa ela está deixando algo bem pesado na vida dela para trás, um lugar pesado, uma situação pesada, difícil, uma situação, tá vendo aqui é um deserto, uma pessoa que está deixando uma situação escassa para trás, finalizando um ciclo bem difícil, bem delicado na vida dela. O 10 de paus fala que essa pessoa pode estar muito estressada, pode até estar sofrendo com questões aí na coluna, dores, né? Colunas, pernas,
coluna vertebral, perna, braços, articulações em geral. O que essa pessoa está deixando para trás aqui nesse domingo? O que essa pessoa está deixando para trás nesse domingo? Gente, aqui é um período de limpeza espiritual, tá? 8 de copas, deixando emoções, relações, sentimentos, energias que já não servem mais para ela, que já não elevam mais a alma dela. Então, muito provavelmente essa pessoa está se realinhando ao propósito de alma dela. Aqui fala que os últimos de 8 a 10 dias dessa pessoa foram dias bem difíceis. Foram 8, 10 dias últimos de muito cansaço, de muito... que botou essa pessoa sobre uma pressão muito forte. E ele tá aqui entendendo que é hora de ir embora, né? É hora de ir embora, é hora de deixar esse projeto para trás, é hora de deixar esse relacionamento para trás, é hora de deixar uma consciência pesada para trás. 7 de copas. Essa pessoa, ela tá voltando a ver aqui que ela tem sim novas oportunidades, novas chances, novos caminhos. Tá voltando a ver as opções que existem na vida dela. Fala aqui de um momento onde essa pessoa precisa ser bem posicionada. Tomar uma decisão em vossa vida. E eu vejo que ela está tomando. Para alguns aqui, você precisa tomar também uma postura na sua vida. Não tenha medo de tomar decisões. Essa pessoa, ela está fazendo as escolhas dela. As escolhas dela vão tirar ela de um período escasso, de um período até mesmo de assim, falta de propósito, vazio espiritual. Tá tirando ela também aqui de vícios, de alguns vícios químicos e comportamentais. Com um vício tem uma coisa muito importante aqui que a gente precisa frisar. Tem uma pessoa aqui que está muito viciada em trabalhar. E ela acha que ela exercendo a função dela profissional, digamos assim, que ela está fazendo tudo. Essa consciência é uma consciência passada dessa pessoa, ok? Ela pensava isso. Isso aqui está caindo por terra. Dia após dia, ela está entendendo que não é só trabalhar que ela precisa. Ela precisa de um equilíbrio na vida. Ela precisa amar. Ela precisa se amar. Amar as pessoas também. Amar a vida. Ok. Tem um propósito muito importante aqui. Tem uma função muito importante essa pessoa na vida. E ela precisa tomar posse desse posicionamento, dessas funções, tomar nota dessas aprendizagens. Ok. Pessoal, o dia é assim, transição, mudança, limpeza espiritual até. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, essa pessoa ela tem que dar conta dessas muitas coisas, mas parece que ela está encontrando uma melhor forma de lidar com as situações adversas, com altos e baixos da vida. Até mesmo com questões que antes ela tinha dificuldade, agora eu vejo ela conseguindo lidar, conseguindo se sair melhor,
conseguindo conversar mais, conseguindo se abrir mais, conseguindo dialogar, conseguindo demonstrar o que ela sente, falar sobre sentimentos, falar sobre emoções, emoções ruins e emoções boas. Eu tô vendo essa pessoa realmente deixando um peso para trás. Porque, veja bem, o 2 de ouros vem aqui para mim como o equilíbrio do momento presente. Essa pessoa parando de ficar lamentando o passado e se colocando em estado de presença. Eu vou colocar aqui mais um tarô na mesa para eu poder clarificar essa energia aqui, ok, pessoal? Vamos lá. Por favor, cigana. Cigana, não me desampare. 10 de paus. Clarifica a energia do 10 de paus. 9 de ouros. Essa pessoa, ela entendeu que ela assumiu um peso muito grande para poder mostrar para alguém que ela era independente, que ela era feliz, que ela tinha grana. Às vezes essa pessoa que ela juntou um montante substancial de dinheiro, de bens, mas estava tudo tão pesado, tá tudo tão pesado, tudo que era para ser leve tá pesado, tudo que era para ser confortável tá cada vez mais assim amargo. Eu vejo essa pessoa tendo, mas não usufruindo, tendo, mas não sendo escravo, escrava do que tem, escravo, escrava do dinheiro. Isso aqui tá caindo por terra, tá, pessoal? Mas é muito bom que a gente fale sobre essas situações. É uma pessoa que conquistou muitas coisas na vida, mas não estava usufruindo de nada. Isso vai acabar. Esse sentimento de eu tenho, mas eu não consigo ser, vai acabar. Tá acabando. Clarifica o 8 de copas para mim, por favor. O que tem o 8 de copas nessa situação? Aqui a gente está falando de uma pessoa que está retomando a autoridade da própria vida. Aqui a gente está falando de uma pessoa que está retomando o poder da vida dela. Aqui a gente está falando também de uma conexão com um mentor espiritual. Rei de paus. O rei de paus é aquele que ele é todo poderoso. E essa pessoa, por muito tempo, ela delegou, né? Ela deixou o poder dela nas mãos dos outros. Ela deixou de viver a vida dela, dando as costas para o poder dela. A gente está falando aqui de uma pessoa que ficou se sobrecarregando muito, muito. Isso aqui não foi por 10 dias, por 8 dias. Uma pessoa que ficou se sobrecarregando há mais de anos. O que está fazendo essa pessoa é assumir novamente o controle da vida dela, o controle do que nós podemos ter controle, né? É realmente aqui um fator limpeza espiritual, uma limpeza acontecendo. E essa informação ela vem vindo aqui na minha mesa já há mais de uma semana. Tem muitas pessoas aqui que estão ouvindo a opção de número 1, principalmente o seu ser de luz, né? Passando por limpezas espirituais, graças a Deus. Você vai ver pouco a pouco essa pessoa mudada, renovada, essa pessoa transformada, essa pessoa com mais vida, essa pessoa com mais propósito. Sabe o que eu tô vendo aqui? Essa pessoa retomando
retomando os olhando novamente para a vida com mais fé, com mais devoção. Retomando aqui também, fala de uma retomada de uma rotina que essa pessoa ela tinha perdido, uma rotina que é boa para ela, principalmente no que se diz respeito a algum tipo de uma prática esportiva. Caminhada, uma musculação. Rei de paus apareceu aqui. Essa pessoa ela dando as costas para um sedentarismo. 10 de paus ali. Um sedentarismo. Para alguns aqui pode ser fisioterapia, ok? Essa pessoa, ela precisando fazer uma fisioterapia, ela estava negando, até que agora ela começa a entender, não, realmente. Se eu não fizer por mim, daqui a pouco nem andar direito eu não ando mais. Ok, 7 de copas são as oportunidades, né, pessoal? São as saídas que a gente encontra quando a gente procura. Quem procura, acha sempre. Vocês sabem disso, né? Quem procura, acha sempre. E essa pessoa, ela começou a buscar, ela começou a procurar uma saída para a vida dela. 7 de copas. Olha aí. Quando essa pessoa ela se via perdida ou ela está se vendo perdida, agora ela está tendo mais iluminação. Ela está tendo insights, ela está tendo respostas. É uma pessoa que pode estar, é isso aí tudo intuitivamente, ok? Mas é uma pessoa que pode estar se fazendo perguntas, pode estar fazendo perguntas para o universo, tipo, como pode melhorar? Como eu posso melhorar a minha vida? E as respostas vêm. As respostas, elas sempre vêm. E outra carta aqui que fala de limpeza espiritual, que fala de controle. Controle não no modo coercitivo da palavra, mas no sentido de domínio. Essa pessoa retomando domínio dos próprios pensamentos, do que é bom para ela, do que não é bom para ela, respeitando ela, respeitando o corpo dela, se respeitando em primeiro lugar. Olha, um verdadeiro domingão aqui, ok? Porque a gente entra com estresse, a gente entra com uma pessoa bem sobrecarregada, mas que tá dando um jeito na vida dela. Percebe? Ela tá dando um jeito na vida dela. Ou pelo menos ela tá pensando em dar um jeito na vida dela. Clarifico 2 de ouros. Eu vejo ela com malemolência. Uma coisa que estava faltando nesse ser. Até mesmo para lidar com as tristezas. Porque eu vejo que no fim do dia, alguma coisa pode abater essa pessoa. Pode fazer com que ela lembre com que ela se sinta frustrada. Com que ela lembre de alguma coisa do passado que ainda está mal resolvida. Mas não é isso que vai fazer ela estragar o dia dela. Ela está olhando muito mais para as possibilidades, para o presente e para o futuro do que para o passado. O passado vem aqui, é claro, mas eu vejo uma pessoa que está olhando muito mais para o presente. O que eu posso mudar no meu presente? Como que eu posso me comportar de forma a usufruir o que eu tenho, do que eu já conquistei? Eu posso mudar o passado? Não. Eu posso lamentar o passado, eu posso chorar. Mas eu não posso mudar. O que eu posso mudar é o meu presente. E o meu presente eu mudo quando eu dou as costas para tudo aquilo que não tá bom e quando eu começo a ser mais verdadeiro comigo mesmo.
quando eu começo a me desconectar pouco a pouco, nem que seja pouco a pouco, daquilo que me angustia, daquilo que me trava, daquilo que me gera morte em vida. Essa pessoa, ela tá entendendo que ela pode ainda se recuperar, por mais que ainda tenham muitas memórias de dor, por mais que ela ainda tenha ligações com coisas que não são tão boas assim, ela pode se regenerar pouco a pouco. Instrumentos ela tem, uma egrégora de luz ela tem apoio espiritual. O que tá pegando aqui na questão espiritual dessa pessoa? Vamos ver aqui, pessoal, como que tá a espiritualidade. Tá em fase de transmutação. É isso que eu falei para vocês. É uma limpeza. Um processo de limpeza que essa pessoa tá passando. Na parte espiritual, o 6 de espadas fala de demônios que estão indo embora. Quando os demônios resolvem ir embora, é hora da gente limpar a casa, ornamentar a casa e colocar enfeites, e não só enfeites, conteúdos positivos dentro dessa casa, dentro desse ser. Então eu vejo a mente dessa pessoa recebendo uma faxina, um faxinão. Agora cabe a ela não deixar esses demônios voltarem. Escreva aí no campo dos comentários: o inimigo já caiu. O inimigo já caiu, o inimigo já caiu, o inimigo já caiu. Ele tá derrotado. Tá no chão. O inimigo sempre cai. Pode crer que o inimigo sempre cai. Assim é. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscrita, eu te convido a se inscrever. É muito importante que você assista o vídeo do início ao fim, pelo menos é a opção que você se conectou. E é muito importante que você tenha discernimento para pegar somente aquilo que você sente no seu coração, que seja para você. Às vezes é uma frase, mas é importante você ouvir. Optcha, Cigana, por favor. Cigana Esmeralda. Como essa pessoa está em relação ao consulente? Pensou no consulente hoje? Com certeza. Se tem uma pessoa no mundo que mexe com ele, essa pessoa é você. Você completa esse homem, essa mulher. Daiana, mas ele me rejeita. Daiana, mas ele me bloqueou. Daiana, mas ele me trata mal. Não vejo que seja a sua opção. Essa pessoa que não te rejeita, não te trata mal, não te bloqueia. Como essa pessoa está em relação a você? Carta do mundo. Essa pessoa pode estar distante de ti, mas quando você está perto dela, quando ela está perto de você, ela demonstra carinho, respeito, desejo, amor. Ela pode não saber falar as palavras bonitas que você talvez queira ouvir, mas essa pessoa aqui, ela não quer nenhum mal para você. Ela é incapaz de fazer algum mal para você. Talvez ela não esteja tão pronta, né, para viver esse amor que é impactante. A vivência com você é um dharma para essa pessoa. E é para ser um dharma para você também. E entenda o dharma como um presente. Ok? Entenda o dharma quando eu falo aqui como um presente, e entenda o karma como uma lição.
Então aqui eu vejo que é uma relação dármica, sim. Ok. Mas o quê? Tá pedindo para tirar essa. 7 de copas mostra que essa pessoa pensa muito em você, ela pensa muito em como chegar até você, como ficar bem contigo. Eu vejo que essa pessoa ela tá meio perdida em relação a você. Porque isso é você se cresceu, se edificou, se espiritualizou e tá tudo bem. Não era para você ter retardado o seu processo. Pelo contrário, você fez o que teria que fazer. Mas essa pessoa se perdeu no meio do caminho. Parece que ela perdeu tempo, né? Ela perdeu tempo, não viveu no fluxo. 2 de ouros. É uma pessoa que procura aqui estar bem, com você ou sem você. Só de saber que você tá bem, ela já fica bem. Agora, essa pessoa ela tem muito medo de ver você com outro alguém. Porque um dos maiores sonhos dessa pessoa é ter uma família com você. E ela não gosta de revelar os sonhos dela. Para isso você tá aqui, para ouvir que um dos maiores sonhos dessa pessoa, da vida dela, dessa existência, é ter uma realidade aqui harmônica, feliz, pacífica, com você. Viver dias de felicidade plena. Mas ela tá, né, meio bamba. Ela não sabe nem o que você viu nela. Para alguns aqui, eles ficam se perguntando: que esse homem lindo, que essa mulher linda, que essa pessoa maravilhosa viu em mim? Por isso que alguns correm, por isso que alguns se afastam. Fica com medo de não corresponder às suas expectativas. Na realidade, você nem tem essas expectativas todas em relação a ele. Ele quer assim. Tem medo. Tem medo de não corresponder às expectativas alheias e acaba sofrendo por isso. Acaba se podando, né, por conta disso. Vamos ver o futuro. A carta do riacho, que fala de fluidez, que fala de entendimento, que fala da vida correndo aqui num fluxo de abundância, num fluxo de prosperidade. A vida fluindo como deve ser. O trevo que fala de sorte aqui nesse caso. A sorte daqueles que são ajudados pela espiritualidade, porque aqui tem um 6 de ouros também. Curiosa, vamos ver. A carta das nuvens. Bem, futuro de vocês. Eu vejo que tudo caminha para o entendimento. Agora, tem que cuidar muito aqui com as instabilidades, tanto suas instabilidades quanto as instabilidades dessa pessoa. É muito interessante aqui que vocês consigam entender que essa pessoa ela não vai ficar firme o tempo todo. E nem você não vai ficar firme no propósito de vocês serem pacientes um com o outro,
serem recíprocos, entrosados. As coisas vão oscilar. Isso é normal. Isso é absolutamente normal. Vocês ainda vão passar por algumas dificuldades, por algumas limitações, assim como eu, como todo mundo. E vocês precisam entender que algumas coisas não são perfeitas. Alguns relacionamentos não são perfeitos. Mas a gente precisa focar no propósito. E aqui tem propósito. O propósito é a lapidação da alma de vocês dois, né? E esse propósito ainda não foi cumprido. Que fique claro para vocês. Não foi cumprido. Eu vejo o futuro aqui de a espiritualidade fluindo, a vida fluindo, a espiritualidade ajudando vocês a fluir junto com a vida, mas as instabilidades vão continuar existindo. E é bom que vocês comecem a entender que nem tudo vai ser da maneira que você quer ou da maneira que o seu ser amado quer. Vocês precisam entrar num acordo e não deixar as interferências, as intempéries, as interferências externas atrapalhar o propósito de vocês. Aqui no nosso conselho fala assim: dedique-se, foque. Com foco, dedicação, capricho, zelo, tudo na vida cresce. Quando a gente quer alguma coisa, o negócio cresce. Tá bom, queridos? Vamos ver aqui o que a cigana traz para você como mensagem final. Vamos pegar primeiro aqui o mensagem aqui e depois com o tarô. Eita, caiu aqui, vou aceitar, pessoal. Revelação. Reconhecer quando está errado é sempre um momento de grande revelação. A dor de assumir um comportamento negativo é menor do que a dor de permanecer no mesmo ponto. Bem, queridos, aqui a cigana está falando muito com pessoas que precisam, nesse momento, não é assumir para mim, não é assumir para ninguém, é assumir para você mesmo algum comportamento nocivo, negativo que você está tendo. Que comportamento é esse que você está tendo? Você não precisa falar para mim, você não precisa deixar nos comentários. Você precisa só perguntar à espiritualidade, porque talvez você não esteja enxergando. Ou talvez você esteja enxergando, mas você não esteja reconhecendo. Reconheça aonde você está errado. Aonde você está errada, querido. Aonde você está tentando cristalizar um tipo de comportamento. Porque seu pai era assim, porque sua mãe era assim, porque você sempre foi assim, ou porque você não acha errado. Mas esse comportamento te incomoda. Eu não sei qual comportamento é esse. Para alguns é o egoísmo, para outros é o vitimismo, para outros é o excesso de sim, o excesso de generosidade. Até isso é um comportamento que pode gerar dor. Que às vezes a gente está sendo generoso demais, bondoso demais, dizendo sim demais, porque a gente não quer assumir o quanto a gente precisa colocar limites em algumas coisas. Às vezes você está sendo negativo, pessimista, vitimista. Assuma, não para mim. A sua vida vai disparar, você vai ter muito sucesso quando você conseguir achar
aonde você está tropeçando. Não é aonde o outro. Porque aqui a gente está falando de você. Que você tem plenas condições de ser tudo aquilo que você sempre sonhou. O que você sonha para você? Ser feliz, ter dinheiro, ter um amor. Estar pleno, ser um homem, uma mulher plena, que vive em estado de plenitude, tocando sua vida com ousadia, com autenticidade. Existe aqui um crescimento muito grande, um sucesso, uma riqueza, uma prosperidade mesmo, que vem para você quando você desiste de estar certo sempre. Sucesso, crescimento, lapidação. Para alguns de vocês aqui, para a grande maioria, vocês que ficaram até agora, com certeza vocês vão conseguir encontrar esse ponto negativo no seu comportamento que está impedindo a sua felicidade, que está te cegando. Qual é o ponto cego? Escreva nos comentários, fortaleça essa energia na sua vida. Universo, me mostre qual é o ponto cego que eu ainda não enxerguei. Qual é o comportamento que eu estou repetindo, que está tirando de mim o crescimento, o sucesso, a prosperidade, a vitalidade, a felicidade? Por que os meus projetos não crescem? Por que eu não tenho êxito? Você vai receber uma grande revelação hoje, seja através de um programa de televisão, um programa aqui no YouTube, ou até mesmo através do seu sonho. E a partir dessa revelação, você vai começar a desbloquear a sua vida. E meu amor, eu vejo você fazendo muito sucesso, eu vejo você crescendo, eu vejo os seus relacionamentos interpessoais sendo bem-sucedidos. E principalmente, eu vejo você parando de querer agradar quem não te agrada. Certo? É isso, queridos. Escreva aí: o Senhor é meu pastor e Ele nunca, nunca irá me abandonar. O Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. Escreva no campo dos comentários. Fortaleça essa energia na sua vida. O Senhor é meu pastor e Ele nunca, nunca, nunca vai me faltar. É isso, queridos. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Beber um pouquinho de água, bebam água. Água filtrada ou fervida, ou água mineral, água boa. Água limpa. Número 2. Opção de número 2. Pedra transparente. Vamos lá. Cigana Esmeralda, por favor, não me desampare. Como que está sendo o domingo da pessoa amada? Domingão da pessoa amada, de quem se conectou com a pedra transparente. 8 de espadas. Aqui está falando de uma pessoa que está presa nas armadilhas da própria mente dela. Aqui a gente está falando de uma pessoa que muito provavelmente está em guerra contra ela mesma. Aqui a gente fala de pessoas que se drogam, tá? Também. 9 de paus, ó. Fala que essa pessoa, ela
passou um apuro essa madrugada. Não sei, para cada um vai ressoar de uma maneira diferente. Mas essa madrugada não foi uma madrugada boa. Foi uma madrugada tensa, com muitos ataques espirituais, muitos pesadelos, uma verdadeira noite de terror, sabe? E quando essa pessoa ela tá dormindo é esse horror. Quando ela acorda é pior ainda, porque ela tem que conviver com a mente dela, que a mente dela é o tempo todo, assim, lembrança, flashback de coisas que aconteceram, que ela se culpa, fica atormentada. Essa pessoa, ela tá passando uma fase bem complicada, bem difícil. Aqui a gente fala de uma pessoa que pode, sim, tá com depressão, tá muito ansiosa, tá vivendo na angústia, tá vivendo limitações, tá vivendo paranoias mentais, problemas graves, né, pessoal? Problemas graves que trazem para a vida do ser humano falta de vontade de viver. Olha, capiroto. O capiroto veio aqui dizer que essa pessoa ela tá com problemas espirituais graves, que ela tá mal de saúde mental e que ela tá sendo usada mesmo por forças malignas. Tem algum tipo de interferência energética espiritual contra essa pessoa que faz com que essa pessoa fique o tempo todo mal, brigando, irritada, alguns paralisados, alguns vivendo como zumbis. Mais uma, por favor. Vivendo como zumbi. Alguns aqui, essa pessoa, ela tem como nem trabalhar, né, pessoal? Num estado desse. Olha, e essa pessoa faz pouco tempo que ela recebeu algum tipo de ajuda aqui de alguém, mas ela voltou para essa vida de novo. Porque essa ajuda que ele ou ela recebeu foi muito benéfica, mas precisa ser contínua. Aqui é uma pessoa que precisa de um tratamento contínuo. Pessoal, aqui eu vou falar para vocês que vocês descartem se a sua pessoa amada trabalha todos os dias, ok? Descarta. É impossível. 10 de espadas. É impossível. O 10 de espadas fala assim, tá tudo de mal a pior. Porque eu mostro a carta e muitas vezes não falo. O fundo do deck tá aqui falando assim, nunca chega o fim desse pesadelo desse cara, desse homem, dessa mulher. E essa pessoa ela não tem condições de trabalhar constantemente. Ah, Dayana, tá faltando trabalho, ele ou ela tá tendo problemas mesmo. Um dia fica doente, outro dia fica com outro problema. Cada hora essa pessoa tá brigando com alguém, ou essa pessoa não tá saindo de casa, tá num luto já faz há um tempão e, sabe, não consegue viver a vida, não consegue ver graça na vida. Aí sim. É para esse tipo de situação que a gente está fazendo leitura aqui. Eu sei que é leitura muito específica, mas é o que caiu na mesa, eu preciso falar. Não posso ficar... A leitura, ela vai, pessoal, para quem precisa ir. Aqui a gente está falando de um problemaço grandão mesmo, mas que precisa ser resolvido, tratado, olhado
E para essa pessoa específica, não sei se vai servir para uma pessoa em si, que é uma pessoa que deixou alguém manipular ele a ponto dele tá aí sendo serviçal, escravo do capiroto, trabalhando só, vivendo, né? Vivendo para produzir energia para obsessor. Mais uma, por favor. Mais uma. Pajem de copas. Tem uma imaturidade aqui, né? Uma falta de visão, uma bobeira dessa pessoa com a vida. Confia em pessoas que não pode ser levada a sério. Acho que também tem uma energia aqui dessa pessoa não tá levando a vida mais a sério, né? Tá levando tudo assim na molecagem, na criancice. Falta de compromisso. Esse pajem de copas pode falar aqui de uma energia de um filho que está tentando ajudar. Um filho pode estar tentando ajudar, ajuda sim, sabe? Toda ajuda é bem-vinda para esse homem. Para alguns aqui, ele não está conseguindo se alimentar. A pessoa não consegue se alimentar faz um tempo. Não tem mais gosto pela comida, sabe? Come pouca coisa. Não tem aqui suas necessidades diárias calóricas supridas. Pode estar com anemia, muita anemia. A força muscular dessa pessoa, ela tá sendo, o tônus muscular dessa pessoa, ela tá perdendo tônus, perdendo músculo. Até para alguns aqui tem uma questão de uma diabetes. Essa pessoa, ela pode querer muito comer doces, muitas coisas que inflamam ela. Tem aqui também, pessoal, se vocês estiverem com isso, vocês procurem, porque você pode estar retratando algum tipo de energia com esse cara aqui, com essa mulher. Essa pessoa pode estar com fungos nas unhas ou com fungos na pele. Isso precisa ser tratado, né? 8 de espadas, por favor, clarifica, por favor, para mim, cigana. Porque esse 8 de espadas? É porque essa pessoa, ela não tá conseguindo fazer nada, né? Ela tá bem cansada mesmo, bem assim, fraca, pessoal. E desmotivada também, porque o 10 de paus, ele nesse tarô aqui principalmente, ele vem como uma energia de caramba, eu não consigo mais fazer nada. Eu tenho tanta coisa para assim, para remover da minha vida, para acertar na minha vida. Eu não sei nem por onde eu começo e eu acabo nem fazendo nada. A pessoa, no caso, falando com ela mesma, é uma pessoa que, por ter problemas de passado e de presente, ela acaba nem pensando num futuro. E vou ser bem sincera para vocês, do jeito que tá aqui, como pensar no futuro? Tem demanda contra essa pessoa, queridos. Demanda forte.
O inimigo, ele já caiu. Escreva aí, o inimigo já caiu. E para muitos aqui, aí vocês pensam assim, poxa, mas tem demanda contra essa pessoa, mas uma demanda de destruição, sabe? Demanda de destruição, não é uma questão assim, alguém fez uma amarração amorosa, não que uma amarração amorosa seja uma energia boa, não é. Mas isso aqui não é energia de amarração amorosa. É uma energia de uma destruição. Alguém aqui pode não fazer nenhum despacho na encruzilhada, não, pessoal. Tem pessoas que fazem uma oração que derruba o outro. A má intenção da oração, a boa intenção e a má intenção, quando a gente usa a nossa intenção para ajudar ou para derrotar uma pessoa, isso pode acontecer. A sua pessoa amada é alguém que se influencia facilmente, vai pela cabeça dos outros. Ah, mas é criança? Não, mas é infantil, é imaturo. É inocente? Não. Não, tô vendo aqui uma pessoa bem perversa também. Sua pessoa amada não é uma pessoa boa. Pode melhorar, pode se edificar, pode ter sido melhor, mas não vejo uma pessoa boa. Eu vejo uma pessoa má, vejo uma pessoa que não tá ali colaborando nem com o processo dela. É um julgamento aqui meu? Não. É uma constatação pela energia que está aqui na minha mesa. E é uma pessoa que está recebendo demandas. Demandas no plural. 5 de paus ali, ó, mostra muito bem uma pessoa que tem problemas com muitas pessoas. Não é com uma pessoa que ele tem problema, não. Né? Você pode saber disso. Essa pessoa, ela não é bem vista. Eu sinto que nem assim, nem na sua família ninguém gosta dela. Ninguém gosta desse ser na sua família. Essa pessoa que eu tô falando aqui, não. Tua filha não gosta, teu filho não gosta. É ressabiado, sabe? Já fica assim, com o pé atrás. Porque ela se coloca em muitas confusões e normalmente quem tá de fora, né? Que é a nossa família, ela sempre, de alguma forma, quando é uma família que tá ali fechando com a gente, ela enxerga mais do que a gente, os filhos, os pais, e já consegue enxergar, ó, as encrencas de longe. Essa pessoa, ela tem problemas aqui com pessoas tão ruins quanto ela. Ela tem problemas com pessoas que têm falta de caráter, sabe? Aí fica uma disputa, um arranca-rabo só. E esse domingo é reflexo da vida dela, Ela correndo atrás do próprio rabo, vivendo aqui junto com pessoas quizumbeiras, barraqueiras, pessoas que não têm o mínimo de educação. Ou se tem, não usam. Pajem de copas, energia do pajem. A torre. Se um filho aqui gosta dele ou dela, ou se um filho foi tentar falar com ele ou ela, hoje foi recebido aqui com
com uma porta na cara, tá? Tem uma coisa dessa aqui. Essa pessoa, ela tá tão assim, irada, tão virada, que ela não tá falando direito com quem quer bem a ela. Tem um problema que é de infância, né? Um problema de infância que precisa ser resolvido, um problema da criança interior que precisa ser resolvido. Então todos os problemas estão na infância, a maioria. A maioria, quando a gente vê uma pessoa que está passando por um desafio muito grande na vida e que vai levando esse desafio para a vida vai ficando árida, sem brilho, virada do avesso. Tem que fazer uma regressão, tem que fazer um trabalho lá de perdoar, liberar perdão para a infância. Fala aqui de problemas, né? Problemas que é complicado. É complicado, tem coisas que a gente não pode falar no YouTube, mas é complicado. Tá bom, pessoal? Então é isso. É isso. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Se você não for inscrito, inscrita, te convido a se inscrever. Como ele ou ela está em relação a você. Domingão. Domingão da pessoa amada. Cigana, por favor, não me desampare. Aqui tem uma energia dessa pessoa entender que você é tudo que ela sempre sonhou. Tem uma energia, eu acabei de falar da energia da infância, né? Parece que quando essa pessoa ela era criança mesmo, ela sonhava em ter um lar, uma família, alguém como você do lado. E para muitos aqui essa pessoa ela tem saudades dos momentos bons que vocês viveram. Tem uma energia de nostalgia, de muitos pensamentos dele ou dela em relação a você. Cuidado, essa pessoa ela tá vibrando numa energia que não é boa. Aí ela fica nostálgica em relação a você. Ela acaba baixando a sua vibração também. Cuidado para não deixar ela baixar a sua vibração, baixar a sua energia. A roda da fortuna. Se a pessoa pensa em voltar para a sua vida, talvez ela até sinta que vocês são do destino um do outro. Se a pessoa pensa em voltar repaginada, mudada, diferente para você, diferente do que foi no passado, melhor, muito provavelmente, porque a roda da fortuna fala numa energia de melhoria, de crescimento. Carta do carro, gostei. Bem, o futuro aqui mostra uma energia de harmonia entre vocês, as coisas entrando em ordem. Eu ainda vou ver com o Lenormand, mas veio um arcano menor e 2 arcanos menores muito bons. Falando aqui de mudanças, de saudade, de propósito espiritual, de direcionamento da espiritualidade. Mas o mais incrível ali é a carta do carro, que fala de triunfo, sucesso, direção. Essa pessoa ela sente que o futuro bom dela, da vida dela,
está quando ela fica com você, quando ela está com você, a vida fica nos trinques, a vida fica tudo beleza. Vamos ver aqui, por favor. Pensamento muito positivo. O que a cigana traz de futuro para essa conexão? Futuro. Futuro. A carta da casa. Eita. A carta do navio. E a carta da foice. Certo. Aqui eu vejo mudanças. Mudanças significativas. Mudanças radicais. Principalmente se vocês estão afastados agora, sem comunicação e sem ver uma saída de futuro para vocês, saiba que a vida vai dar uma reviravolta. Tem uma reviravolta para acontecer na vida de vocês. O futuro vai reaproximar, a vida vai reaproximar, o destino vai reaproximar vocês. E eu vejo vocês tendo uma colheita feliz. Tendo crescimento. E tudo que há de mal sendo cortado, eliminado da vida de ambos. Aqui é uma promessa de futuro que em poucas leituras eu já vi desse jeito. Quem está em distanciamento se reaproximando, vocês conseguindo comprar casa própria, vocês conseguindo ter a casa de vocês, o lar de vocês. Vocês vencendo. Para muitos aqui, vocês precisam realmente trabalhar em alguma energia aqui de limpeza, de corte, para isso fluir. Vou até pedir aqui a orientação da espiritualidade agora, porque eu me interessei por esse final de vocês. Como ele ou ela deve agir? Como você deve agir? Como ele ou ela deve agir diante dessa circunstância? Essa pessoa deve agir de qual maneira? Você deve agir de qual maneira? Vamos ver. Carta do cão, carta do tempo, carta do cavaleiro. Confiando na sua espiritualidade, entendendo que o tempo não é seu, o tempo é da espiritualidade. E entendendo que você precisa estar com a energia do seu anjo da guarda muito próxima de você. Alguns que trabalham aqui com a energia de São Jorge, com a energia de Arcanjo Miguel, com a energia de Exu, entendendo que é o seu anjo da guarda, é o seu Exu, é o seu guardião que vai abrir os caminhos para você e para sua pessoa amada. E você precisa ter paciência, dar tempo ao tempo. Você precisa agir dessa maneira, confiar no tempo divino e confiar no vínculo, confiar na aliança que você tem com essa pessoa. Peça seu anjo da guarda corte de energias nocivas. Peça, peça e terás. Peça e terás. Peça com veemência.
peça veementemente, peça sempre e agradeça. Agradeça. O maior pedido que a gente faz é a gratidão, é o agradecimento. Quando a gente agradece, a gente está pedindo e já agradecendo. E a gratidão é a maior chave para a gente conseguir, para a gente ter acesso ao que a gente quer. Palavras. Preste atenção no que as palavras dizem de fato e não naquilo que você gostaria que elas dissessem. O poder das palavras pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Tem algumas coisas que você não está sabendo interpretar. Ok? Tem algumas coisas aí que você precisa parar, ouvir bem, que tem coisas que você quer ouvir de um jeito e você está ouvindo de outro e você está deixando a sua mente mentir para você. Você precisa, nesse momento, parar um pouquinho, estudar um pouquinho, estudar sobre espiritualidade, estudar a sua vida, se recolher, meu amor. A espiritualidade está falando assim para você nesse momento. Não é momento de você estar falando muito. É momento de você ouvir mais. E não só ouvir, pensar sobre o que você está ouvindo, o que você está lendo. Raciocinar se aquilo é para você. A carta do riacho. A vida vai fluir melhor para você. Tudo vai fazer mais sentido para você quando você começar a estudar mais, a ouvir com mais cautela. Tem algo aqui que não tá claro para você. Alguma coisa na sua vida precisa de um acerto, precisa de um esclarecimento. E você não está percebendo. Às vezes você ouviu uma coisa e é outra, você leu uma coisa e é outra. Você está prestes a descobrir aqui o mapa da mina. Você está prestes a desbloquear uma riqueza, um sucesso, uma prosperidade. Pois é, pessoal. Carta do Sol. Você está prestes a desbloquear aqui algo muito importante para você. Mas é questão de você parar, refletir para fluir. Sem esse estudo, sem essa parada obrigatória. É obrigatória, tá? Nada é obrigatório, mas eu tô falando aqui que é obrigatório para você que quer vencer na vida, para você que quer desbloquear a sua vida, para você que quer descortinar uma verdade, para você que não está entendendo por que não consegue ser feliz. É um engano que está acontecendo aqui na sua vida. Falta de entendimento sobre uma questão específica. Então pare, pense, analise tudo. Se intere da coisa sem haver engano. Você vai conseguir. Para vir numa leitura de tarô ainda mais coletiva, é porque você consegue. Essas informações elas não chegam até a nós por acaso, porque o acaso não existe. Tchau, queridos. Até a próxima. Amo vocês.